Por que hereges preferem membros a discípulos? Estamos começando mais um programa de discípulo para discípulo. É uma alegria imensa ter você aqui em mais este episódio. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pela sua curtida aqui. Com certeza isso nos ajuda muito a expandir o canal da United TV, que é o nosso canal cristão para o imigrante nos Estados Unidos. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo com alguém que vai ser edificado através desse tema. E hoje eu tenho aqui o pastor Pedro Lino. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gabi, tudo bem? Como é que você está? Um prazer estar aqui de volta. Vamos que vamos. Tudo bem por aqui, mas vamos ver como é que vai ser o rumo aqui desse programa, porque hoje é um assunto polêmico. Um assunto difícil. Um assunto difícil. Pastor, começa aí respondendo essa pergunta. Por que uma grande maioria aí que nós vemos hoje prefere os membros do que discípulos? Gabizinha, porque membro a gente manipula. Discípulo a gente tem que levá-lo a Jesus. O membro é alguém que você netamente pode manipular, membro somente, né? É alguém que está na igreja, geralmente, para buscar algum benefício. Geralmente está ali, é aquele pessoal que seguia Jesus pela comida que Jesus multiplicava, pelos milagres que Jesus fazia, mas ele não queria aprender de Jesus e ele não queria seguir aquilo que Jesus estava dizendo. Ele simplesmente queria receber as benesses de Jesus. E então, é muito mais fácil você mexer com a multidão assim, porque você dá um monte de coisa, você agrada de uma certa forma. Então, esse pessoal vem todo domingo. Você não tem trabalho com eles, você não tem que cuidar deles. É muito melhor ter membro. Então, ter a igreja cheia de discípulos dá mais trabalho? Dá muito trabalho, porque discipular é educar, discipular é se entregar como pastor, como líder, é cuidar da pessoa de uma maneira integral. E não somente vir aqui e trazer uma palavra de um domingo, muitas vezes para massagear o ego do membro, né? Mas discipulado é algo que você está trazendo Jesus para a vida da pessoa, você está ensinando aquela pessoa a andar como Jesus. E você também é um discípulo. Todo discipulador, como falamos no programa anterior, ele é um discípulo de Jesus. E quanto mais ele é um discípulo de Jesus, mais ele discipula, mais ele se importa com a pessoa. Membro não. Membro é a massa. Membro, muitas vezes, é simplesmente o grupão. São as igrejas inchadas que nós temos por aí, né? E isso é muito mais fácil, muito mais legal de mexer do que você cuidar de pessoas, amar pessoas. Pastor, olhando assim um pouco para o ponto de vista do indivíduo, do membro ou do discípulo, principalmente hoje que nossas vidas estão bastante expostas na internet e também tem o politicamente correto, o senhor acha que hoje é mais conveniente ser um membro, somente um membro e não um discípulo de Jesus? Muito. Isso, nossa, se você pegar hoje nas igrejas, eu digo para você que 90%, 80% das pessoas, elas são membros somente. Eu não estou dizendo que membro é ruim, o discípulo também é membro, e ele está ali para ser membro também da igreja e participar da igreja. Mas é muito mais fácil você pegar essa pessoa que vem buscando algo superficial, temporário, um tipo de refrigério, um tipo de anestesia. Todo domingo. Anestesia aqui, me dá aqui, é como uma droga religiosa, né? Mas o problema não é resolvido. O coração da pessoa continua distante de Deus, continua distante das coisas de Deus, e é por isso que
o membro é muito mais fácil. E eu, olhando para essa ideia do membro, eu queria ler um texto aqui, que eu coloquei lá para a produção, vai passar aí, que é o seguinte, é o texto de Paulo a Timóteo, quando ele, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, e em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aí, Gabi, aqui é o seguinte, você que está me escutando aí, cadê as câmeras aqui? Você que está me escutando aí. Olha, um membro hoje, superficial, um membro que não é um discípulo, o que é que ele gosta? Ele gosta de se alimentar, como eu falei aqui, de alimentar o ego. Só mudar aqui o microfone, Gabi. Está doendo a mão, viu, gente? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que essa pessoa, ela quer ouvir algo que conforte o coração dela, que traga até uma palavra de engano. E quando você tem que discipular uma pessoa, Gabi, você tem que falar todo o Evangelho. O Evangelho tem consolo, o Evangelho tem uma palavra de refrigério, mas o Evangelho não tem só isso. O Evangelho tem uma palavra de exortação, o Evangelho tem uma palavra de repreensão, o Evangelho tem uma palavra em que nos deixa muitas vezes na lama, mas esse é o processo do discipulado. E Paulo está aqui falando, no final dos tempos, pouca gente vai querer ser discípulo. Muita gente vai querer, não vai se afastar da igreja, não. Ele vai dizendo aqui, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão, e a palavra cercar-se aqui é pagar. Então, tem gente que prefere pagar pastores, coaches, caros. Esses pastores ganham milhões. Eles preferem pagar essa turma do que ouvir um pastor que está pregando a palavra, que está pregando o evangelho todo. E o evangelho todo é um problema para aquele que só quer ser membro e não quer ser discípulo. Então, você que está me escutando aí agora, você que é imigrante, você que tem muitas igrejas aí surgindo no meio imigrante, surge uma igreja a cada dia, né? É verdade. E essas igrejas só estão aqui, muitas vezes, para roubar o seu dinheiro, para estar atrás da sua oferta, mas não está trabalhando com você, cuidando de você, para que você se torne um real discípulo de Jesus. Por isso é muito importante buscar igrejas que pregam todo o Evangelho, buscar igrejas que pregam toda a Escritura, para que você não seja achado somente buscando a sua cobiça, aquilo que você cobiça, mas que você seja achado buscando ser servo de Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, onde você discipula a outros. Então, é melhor ser membro, até porque a gente fica mais rico, né, Gabi? O pastor fica mais rico quando você tem só membro. Mas quando você tem discípulo, não, você tem que repartir o seu pão, repartir a sua vida e cuidar das pessoas. Pastor, é interessante você falar isso. E assim, esse programa está sendo lançado no YouTube, né? E alguns Sim. cortes no Instagram, no Facebook. E a gente está na era das redes sociais hoje, em que nós temos os seguidores, né? Tipo, Sim. Quantos seguidores você tem? Sim. E, assim, eu acho muito interessante, porque, muitas vezes, uma das formas de evangelização é assim, vem para Jesus, vem aceitar Jesus, porque ele é um cara cool, ele é um cara legal, ele é amor, né? E as pessoas acham que Jesus é só essa parte, né? E eu fico pensando, já pensou se Jesus tivesse um Instagram, um YouTube, um Facebook hoje em dia? Será que ele não já tinha sido cancelado? Assim, Jesus era um cara polêmico, não é? Muito. E aí é que está a visão errada do discipulado hoje e do membro hoje. E quando você olha todo esse movimento progressista, esse movimento LGBT, esse movimento
de supremacia disso, supremacia daquilo, empoderamento disso, empoderamento daquilo, você percebe que Jesus já seria crucificado. E não seria crucificado. Agora, o problema é que ele não desagradaria somente essa turma. Ele desagradaria também a turma da igreja. Com certeza. Né? Ele desagradaria o mundo e desagradaria a turma da igreja. E por que Jesus desagradaria todo mundo? Porque o evangelho não oferece espaço para agradar o homem, tanto na sua religiosidade, quanto na sua libertinagem. O evangelho, ele atravessa tudo isso, dizendo que o homem precisa se arrepender, o homem precisa se prostrar diante de Deus, e o homem precisa amar ao próximo como a si mesmo. E isso, às vezes, um lado pega uma coisa, só amar ao próximo como a si mesmo, e o outro só sobre seguir os preceitos. Mas não é só isso. É unir essas duas partes num discipulado. E o que nós percebemos no que você está falando aí também, na sua pergunta, é que Jesus, muitas vezes, chegou para os seus discípulos e para os seus ouvintes e falou: vocês são filhos do diabo. Já imaginou um pastor na televisão falando: vocês são filhos do diabo? No Instagram falando: vocês Até são... dentro da igreja, o pessoal não ia ficar, não. Você imagina Jesus chegando na igreja com um chicote na mão e ali os discípulos filmando Jesus, dando uma surra nesse bando de safado aí que rouba a igreja, que engana o povo, que tem igrejas milionárias, arrecadações milionárias, mas só usam o dinheiro para encher os seus próprios bolsos e suprir as suas próprias necessidades, como sempre fez a igreja no passado e faz hoje também, agora com a versão evangélica. Você acha que Jesus agradaria com aquele chicote na mão? Já imaginou também o apóstolo Paulo com o Instagram dele? Não. O apóstolo Paulo com o Facebook dele? Então, assim, é muito mais fácil, Gabi, é muito mais fácil ser membro do que dar a minha vida como Jesus deu a dele. Então, o imigrante que está aqui hoje, você deve trabalhar, deve buscar os seus sonhos e os seus projetos, mas o seu maior projeto como cristão é seguir a Jesus Cristo. E você vai seguir a Jesus Cristo quando você amar ao seu próximo, quando você entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus use a sua vida da maneira como Ele usou a vida de Jesus. O texto bíblico, que está lá em Tito 2, versículos 11 a 13, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas vêm para as câmeras, como muitos aí hereges que tem por aí, e só falam da graça. A graça é maravilhosa, a graça é uma grande bênção. Mas a graça de Deus se manifestou como? Salvadora a todos os homens. Mas como é essa salvação? Educando. Educando o quê? Educando os homens para que eles vivam uma vida piedosa. Então, nós precisamos entender que a graça em que você continua com a prática homossexual não é graça. A graça que você continua com a mentira não é graça. A graça que você continua com uma vida de engano não é graça. É somente você vindo para a igreja, querendo receber as bênçãos de Deus, mas não querendo se parecer com o Deus da bênção. Então, você e eu só vamos mudar a nossa história, só vamos mudar a nossa vida aqui na América, ou em qualquer lugar que nós estivermos, quando nós decidirmos sermos discípulos de Jesus, onde a graça de Deus está nos educando a cada dia a deixar de lado as paixões humanas, as paixões desse mundo, e cada dia mais abraçando a piedade, o desejo de ser parecido com Deus, o desejo de ser parecido com Jesus, o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Pastor, quando Jesus é o nosso mestre e nós somos discípulos dele, parece que traz até um alívio para a alma, né? Porque a gente pode respirar e ficar tranquilo, de uma certa forma, de saber que nós não somos perfeitos como ele é perfeito. Então, não adianta viver também colocando um filtro ali, se embelezando, somente uma maquiagem, né, para o mundo, enquanto nós somos pecadores. E
Jesus nos amou enquanto pecadores, né? Então, viver uma vida de verdade, viver uma vida que, se você errou, você pede perdão, se você caiu, você levanta, de humildade, de reconhecer que você precisa de ajuda e que essa ajuda vem de Deus, que é perfeito. Você não é perfeito, Deus é perfeito. E, Gabi, e a gente falando aqui de discipulado de membro, o que acontece? Os pastores que gostam de membros e de encher as suas igrejas não estão preocupados com isso. Eu tenho notícia de pastores que não falam com pastores, de membro de uma igreja que não fala com a outra. Eu tenho pessoas que saíram da nossa igreja e sabe o que elas fizeram? Me cancelaram, me bloquearam. E que evangelho é esse, né? E aí, contraditório. E ainda que elas não me encontrem como crente, eu não acho que o outro seja crente, como é que a gente trata esse tema biblicamente? É conversando, é exortando. E o que você está falando aí é o seguinte, uma palavra que o mundo hoje não quer ouvir, Gabi, é sinceridade. Verdade. E eles até estão usando aí um advérbio que se chama sincericídio. Para ele, todo mundo que é sincero está cometendo suicídio na rede social. Eu sei que existe o sincericídio. Sinceridade demais é falta de sabedoria. Mas não ter sinceridade na sua vida vai trazer para você uma vida vazia, uma vida dos filtros da internet. Mas o que acontece quando você está como só membro da igreja e você não é um discípulo de Jesus e está com um pastor que não é discípulo de Jesus, é discípulo do seu ego? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí se você não está falando com a sua mãe, com o seu cunhado, com a sua sogra. Ele quer mais que você sente na igreja, que você dê o dízimo, ou dê a sua oferta bem grande, e vá para a sua casa. Ele sempre vai dizer que você é vencedora, que você é vencedor, que você é a águia no meio das galinhas, que os outros são ruins, que a sua sogra não vale nada, que o seu pai não vale nada, que os seus parentes não valem nada. Porque o que ele quer mesmo é o quê? Ele quer que você vá lá e bote o dinheiro no gasofilácio, bote o dinheiro na sacolinha. Então, esses pastores, gente que só quer essa cobiça, gente que só quer esse bem, esse pessoal vai atrás desses pastores. E as igrejas estão cheias disso, porque ninguém quer ser discípulo. As pessoas querem ser membros e colher somente as benesses de ser membros. Pastor, como evitar de ser somente um membro de uma igreja? A gente sabe que ser um membro é importante. Nós temos deveres dentro de uma organização, de uma igreja, nós também contribuímos. Mas como evitar de ser esse lado negativo, de ser só um membro, talvez de aparecer só no domingo, achar que já bateu o ponto, já está tudo certo? O que é que nós hoje podemos fazer? Coisas práticas do dia a dia que a gente pode, de fato, seguir e ser um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma lista de prioridades. Jesus deixou isso claro quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso faz toda a diferença. Graças a Deus, irmãos, eu estou na América há 6 anos, eu tenho minha casa, minha esposa trabalha, eu trabalho, meus filhos, o primeiro já está na universidade, começou esse ano a caminhada dele para a medicina. E o que mudou muito a minha vida e da minha esposa foi o estabelecimento das prioridades. Quando você não estabelece prioridade, você fica escravo dos seus sentimentos. Pessoas que não estabelecem prioridades ficam escravos das circunstâncias, dos sentimentos. É aquela pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo tosco aqui, Gabi. É aquela pessoa que está economizando para viajar. Mas aí amanhece um dia e falou assim: eu estou com a vontade de ir para um churrasco. Está economizando, ele vai lá e gasta $200, $400 numa churrascaria caríssima. Ou seja, ela pegou a prioridade dela e jogou na lata do lixo. Em nome do quê? De uma vontade momentânea. Quando você estabelece prioridades, você passa a ser um discípulo de Jesus. Então, você vai dizer: a minha prioridade é agradar a Deus. A minha prioridade é estudar a palavra de Deus. É ter uma vida devocional. É servir a minha igreja e servir as pessoas. Quando você estabelece isso, você se torna um discípulo de Jesus. Deixa de ser um egoísta, deixa de ser enganado por pastores charlatões, porque você só é enganado por charlatães, ou charlatões, nem sei agora, misturei espanhol aqui, por pastores charlatões, quando você é também alguém que só busca coisas ruins.
Quando você só busca a bênção e não busca a Deus, você vai ser uma presa fácil para o pastor mal intencionado. Mas quando você estabelece a sua lista de prioridades, e quando você começa a estudar a palavra, buscar a palavra, por isso que quantas igrejas de imigrantes têm escola dominical? A pergunta que eu faço para você agora. Eu virei o perguntador e você agora responde. Eu acredito que poucas, né? Porque você tem que ter o horário da escola dominical e do culto. Se eu falar para você o que acontece, a maioria cria um grupo pequeno, e esse grupo pequeno trata de assuntos superficiais. Eu tenho deixado de aplicar grupos pequenos na vida da igreja do imigrante, porque eu percebo que o grupo pequeno na vida do imigrante traz coisas substanciais. Existem pessoas que são uma bênção no grupo pequeno, geraram grupos pequenos profundos, mas as pessoas não aprenderam profundamente o Evangelho. E a escola dominical, se ela está bem feita, ela é um momento em que as pessoas vão ser confrontadas, em que as pessoas vão estudar, vão conhecer as doutrinas da graça, vão conhecer o Evangelho, como ele é, todo o Evangelho, e vão, certamente, na sua lista de prioridades, melhorar a sua lista de prioridades e ser verdadeiramente um discípulo e deixar de ser um membro que cobiça somente as coisas desse mundo e não busca a vontade de Deus. Sim. Pastor, minha última pergunta aqui para o senhor seria em relação a esses vamos dizer assim, fim dos tempos, né? Porque está se aproximando e a gente vê que cada dia mais está ficando difícil de ser um discípulo de Jesus, não está fácil, não. E, assim, o que nós, ou você aí, que é um discípulo fiel, pode esperar para os próximos anos? Pergunta difícil. Pode esperar muita dor. Eu não vou ser o cara animador que você está querendo, não. O que vocês estão querendo aqui, eu estou me escutando. A Bíblia fala, tem uma doutrina na teologia reformada que se chama perseverança dos santos. E a Bíblia fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Se tivesse condição deles não ser salvos, eles não seriam. Porque nós vamos viver dias mais difíceis. E a cada dia serão dias difíceis, mas em todos esses dias difíceis, Jesus Cristo estará conosco, porque a palavra de Deus diz o quê? Eis que eu estou convosco, não só alguns dias, não só nos melhores dias, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a palavra que eu digo para você é perseverança. Persevere, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja reconhecendo nada, mesmo que você não esteja sentindo nada, persevere naquilo que você aprendeu nas Escrituras. Persevere naquilo que você creu, que bateu forte no seu coração, foi a palavra de Deus, foi um ensinamento, persevere. Às vezes, nós temos que voar por instrumentos, tá, Gabi? O avião voa de duas formas. Ele voa por visibilidade e ele voa por instrumento. Na visibilidade está o dia sol azul, ele está reconhecendo, ele pode até ter uma ideia da pista, onde a pista está, mas tem dia que o nevoeiro toma conta, que a tempestade chega, e a gente tem que aprender a ser guiado por instrumentos. E o nosso instrumento é o quê, Gabi? A palavra de Deus. Amém. Então, em momentos como esse, persevere, 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 porque você vai chegar a bom termo, o avião vai pousar, vai estar tudo bem, e você vai ser recebido em glória lá no nosso novo céu e na nova terra. Amém. Você, imigrante, você e eu sabemos que esse nevoeiro vem constantemente na nossa vida de imigrante, né? Mas não perca a fé, não. Continua crendo no que a palavra de Deus diz para você. Continua meditando na palavra para você não esquecer o que ela diz para você. E confiando que Jesus, ele é o seu mestre. E ele não perde o controle da situação. E se torne de verdade um discípulo de Cristo, que você vai ver que a sua vida ela vai mudar. E você vai sentir paz nos momentos difíceis da vida. Então, eu quero chamar um convidado especial hoje aqui para o nosso programa, que é o pastor João Petrecelli, o nosso pastor lá da Nova Zelândia. Na verdade, ele está atuando em vários lugares, né, Nova pastor? Zelândia, Nepal, Itália. Itália, é um multifacético. É uma pessoa muito especial que vai vir aqui hoje no nosso quadro O Discípulo Responde.
Olá, amados irmãos da CityK United, que bela iniciativa de vocês, esse trabalho. E eu estou sendo desafiado, né, a responder a pergunta, né, crentes ou discípulos? O que nós somos chamados a fazer, né? Eu costumo dizer que, observando as igrejas, nós encontramos pessoas que são caracterizadas por 4 características mínimas. E essas pessoas eu as chamo de crentes em Cristo. E temos então 4 características mínimas que marcam essas pessoas. Primeiro, um crente, ele sempre crê em Jesus, ele defende Cristo como seu Salvador. Segundo, ele frequenta uma igreja pelo menos uma vez ou 2 por semana. Terceiro, ele contribui financeiramente com essa igreja. E quarto, alguns ainda chegam a ocupar um cargo dentro da estrutura interna da igreja. Isso é o que nós chamamos de um crente. Mas o que Cristo nos mandou fazer não são crentes, mas sim discípulos para Ele. E, biblicamente falando, eu posso elencar 4 características de um discípulo de Cristo. Primeiro, um discípulo de Cristo, ele crê em Cristo. Jesus é o Salvador dele. Segunda característica de um discípulo, ele está profundamente comprometido com uma igreja local, em frequentar, servir, amar, trabalhar nesta igreja local. Terceira característica de um discípulo de Cristo, ele conhece profundamente o pensamento teológico, doutrinário do mestre dele, que é Jesus. Ou seja, um discípulo de Cristo é alguém que é capaz de ensinar, defender, pregar a Bíblia, a palavra de Deus, no lugar aonde ele está. É alguém que tem conhecimentos bíblicos, teológicos profundos para serem usados na missão. E quarta característica de um discípulo de Cristo, ele está comprometido com a missão do mestre de fazer novos discípulos. Todo mestre tem uma doutrina e todo mestre tem uma missão. E os discípulos de Cristo, eles conhecem a doutrina de Cristo para cumprirem a missão que Cristo entregou a eles. Então, quando eu olho para as igrejas, a pergunta que eu faço é: as igrejas em geral, elas estão cheias de crentes em Cristo ou de discípulos de Cristo? Se nós formos honestos em responder essa pergunta, nós vamos dizer que 90% das pessoas que estão frequentando uma igreja evangélica hoje no mundo, elas se encaixam dentro desses critérios de crentes e não de discípulos de Cristo. Então, pensando no discipulado hoje, o nosso grande alvo nem são as pessoas que estão lá fora, mas os que estão dentro da igreja, de discipulá-las para que elas deixem de ser apenas crentes em Cristo e elas passem a ser discípulos de Cristo, que conhecem o seu pensamento e cumprem a sua missão, fazendo discípulos para Cristo aonde elas foram inseridas. Então é isso, meus irmãos da CityK TV. Que Deus os abençoe e que nós possamos ser discípulos de Cristo e não apenas crentes em Cristo. O que você tem sido? Você tem sido apenas um crente em Cristo ou você tem vivido como um discípulo de Cristo? Que Deus te abençoe. Um abraço. É isso aí. E agora, com vocês, o quadro mais esperado deste programa. É o quadro #Pra Pensar com o pastor Pedro. Diz aí, pastor, qual que é o pensamento da vez? Bem, gente, para pensar hoje é o seguinte, é anônimo, viu, Gabizinha? Anônimo, tá? Esse cara anônimo, mas ele falou, essa cara, né, não sei, falou o seguinte: o membro quer receber pão e peixe, o discípulo
é um pescador. O membro quer receber pão e peixe. O discípulo é pescador. Lembra que Jesus falou para as multidões: vocês me seguem pela comida que eu dou a vocês. Vocês me seguem porque vocês querem resolver os seus problemas terrenais comigo. Mas quando ele chegou para os seus discípulos, ele falou o quê? Eu vos farei pescadores de homens. Não seja alguém que vem para a igreja somente para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são maravilhosas. As bênçãos de Deus são tremendas. Mas melhor do que a bênção de Deus é a presença do próprio Deus. É o serviço a Deus. É ser um missionário em nome de Deus. Então, um discípulo é aquele que aprendeu a pescar com seu mestre e está pescando novas almas, novas ovelhas, novos peixes para o Senhor Jesus. Não seja apenas um membro de igreja, seja um discípulo do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos programas. Dá a sua sugestão aqui nos comentários. Queremos saber de você. Você está gostando do programa? O que você quer ouvir por aqui? Deixe seu comentário. Mande um e-mail para nós. Nós vamos amar interagir com você. E também compartilhe esse vídeo com aquele irmão, com aquela irmã, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe aí no WhatsApp, nas redes sociais. E assim, nós vamos ficando por aqui. A conversa estava boa, mas chegou a hora, pastor. Chegou a hora. Deus abençoe a sua vida. Seja um discípulo antes de ser membro. Seja membro também, mas antes disso, seja um discípulo de Jesus. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.